Boa noite, doutora Roberta Andreoli. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bom, Regis? Boa noite. Olha, muito feliz de receber você no nosso programa aqui do Thunderbolt Class para falar sobre direito aeronáutico, né? Você é uma das maiores especialistas de direito aeronáutico hoje no mercado, está bastante atuante, né? Então é bacana a gente poder ter essa oportunidade de trocar umas ideias, né? E você poder falar um pouco sobre o que é o direito aeronáutico, né? Visto da experiência de quem trabalha todo dia, né? Nessa atividade, né? Sim, na verdade, o direito aeronáutico, para mim, é o meu foco de trabalho, né? Como você bem colocou, é o que eu faço no meu dia a dia. Eu estou nessa área há mais de 10 anos. Não vou entrar muito em detalhes, senão vou entregar a idade aqui, aí não é o objetivo da nossa conversa de hoje, mas é minha paixão, né? Eu gosto muito da regulamentação, muito da forma com que o advogado pode ter essas regras, porque não são apenas leis, né? Tem normativo especial de agência reguladora, tem normas do Comando da Aeronáutica, acho que mais para frente a gente vai falar um pouquinho disso, e para mim é super importante de disseminar esse conhecimento para as pessoas que ou estão começando a estudar o direito e não sabem que existe essa matéria direito aeronáutico, né? E isso é um nicho de mercado para os advogados, porque infelizmente pouquíssimas faculdades têm essa matéria na grade, e se tem, não são matérias obrigatórias, são matérias eletivas, e no menor número ainda, e esse curso é oferecido em pós-graduação no Brasil. Então, para quem gosta do tema, né, e se interessa, um ótimo instrumento é a internet, é o YouTube, são os canais especializados no setor aeronáutico, ou aéreo, ou aeroespacial, enfim. Então, é um prazer para mim estar aqui podendo falar sobre esse assunto com vocês. Bacana, porque o direito aeronáutico ele é muito grande, né? Então, para as pessoas que estão querendo entrar para a aviação, é muito legal ter a oportunidade de conversar com uma especialista de direito aeronáutico como você, para poder entender quais são as capacidades, as possibilidades de trabalho, né, nesse mercado. O propósito desse canal é servir de referência, né, para que os profissionais possam se inspirar e conhecer o mercado, né? Então, por exemplo, o direito aeronáutico tem várias áreas, né? Então, o Sim. pessoal mais conhece o direito consumerista, que vai falar sobre a questão de passagem, né? Aqueles problemas todos de passagem que a gente já sabe, o problema de overbooking, né? Que é bem também famoso, né? A questão de acidentes aéreos, né? Também que é bastante difundido, mas o direito aeronáutico ele tem muito mais áreas, né? Então, vai ser uma excelente oportunidade de poder conhecer, né? Com as suas Sim, apresentações. sim, sim. Já que você tocou nesse assunto, já vou começar a contar para vocês quais são, né, essas áreas. A gente pode dividir, primeiramente, o direito aeronáutico contencioso ou administrativo, tá? Ou consultivo, perdão. Dentro do contencioso, a gente vai ter os processos judiciais, que tem como matéria, objeto, né, alguma questão vinculada ao direito aeronáutico, e os processos administrativos, que são os processos que são movidos pela ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, pelo DCEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que é um órgão do Comando da Aeronáutica, também pelo Ministério da Defesa, em alguns casos super especiais de drones em operação de aerolevantamento, e a Anatel, no caso de algum tipo de inconformidade em relação aos rádios, aos transmissores utilizados nos equipamentos aeronáuticos, e aí a gente está falando das aeronaves. Tá? Dentro do ramo consultivo, aí a coisa se amplia muito mais, porque a gente pode falar de contratos, que são os contratos de compra e venda de aeronave, são os contratos de arrendamento mercantil, arrendamento simples, fora de leasing, né, financeiro, operacional, os contratos de comodato,
que eles são regulados tanto pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, que é o CBA, como outros pelo Código Civil, quando eles não são especiais, e também os contratos de operação, no geral, como um contrato de compartilhamento da aeronave, que é um tema super hoje em dia, porque a ANAC aprovou uma regulamentação que estava sendo discutida no Brasil desde 2013 e saiu no começo do mês passado. Ela ainda está pendente de alguns ajustes via IR, foi autorizado com a aeronave no Brasil. Eu gosto de falar disso porque isso é uma vitória, né? Porque muitas e muitas. A gente pode falar de contrato de angaragem, contrato de gerenciamento de aeronave, de administração de aeronave, contrato com empresas de serviços especializados, enfim, é um mundo enorme, contratos com aeroportos, temos os contratos das públicos, que seguem uma lei própria, né, de contratação pública, enfim, aí a gente pode ficar horas e horas falando sobre esse assunto, né? E a gente também pode trazer também como braço do direito aeronáutico a questão da arbitragem, que é uma forma de resolução do conflito. Então, em vez das empresas, por exemplo, judicializarem uma demanda, um desacordo entre elas, elas podem eleger alguns árbitros, ou um árbitro, dentro de uma câmara arbitral ou não, para resolver esse conflito de uma forma mais célere, né? E basicamente, é isso, né? A parte contenciosa e a parte consultiva. Eu sou muito assim fã, né, do direito. Eu tenho formação completa na área técnica, né, e incompleta na área do direito, né. E aí a minha especialização era bem essa questão aí de contratos, arbitragem, né. Então, para mim, ouvir você falar esse negócio é muito bacana. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre as fontes do direito, né? É um tema tão bacana, tão bonito, né? Como é que são as fontes do direito aeronáutico? Sim, eu falo assim. Bom, fontes, para quem não é habituado com os termos do direito, né? Fontes é um termo que a gente usa para classificar o local, ou o documento, ou a fonte, de onde a gente tira as regras que devem ser aplicadas dentro de um normativo de um país. Então, aqui no Brasil, dentro do direito aeronáutico, a gente percebe que tem regulamentações na Constituição Federal, que é a nossa lei maior, por exemplo, em relação à privacidade. Tem vários exemplos, tá? Mas eu vou tentar ilustrar para vocês, para não ficar super chato aqui, eu falando de uma coisa que eu adoro, mas nem todo mundo compreende e gosta, né? Mas, por exemplo, quando você tem um drone voando em cima da sua propriedade, você não quer que ele veja ou a sua propriedade ou as suas atividades ali dentro, e aí se discute, né? E a minha privacidade, o meu direito à imagem, isso tudo é garantido na Constituição Federal, por exemplo, no artigo 5º, tá? A gente tem os tratados, as convenções e os atos internacionais, que, dentre eles, né, a gente tem os acordos de serviços aéreos, que eles regem as 9 liberdades do ar, que são liberdades que podem ser contratadas entre as nações. Então, não são empresas que estão negociando entre si, mas são países que ajustam entre si determinadas práticas dentro do transporte aéreo, né, de passageiros ou carga, que podem ou não ser feitas entre esses países. A gente tem as convenções em si, né, que as 5 mais importantes são a Convenção de Paris. Olha só que legal, a Convenção de Paris é de 1919, né? A gente está em 2021. Lá naquela época já estava se discutindo regras para que as nações cumprissem de uma forma homogênea. Por quê? Porque o transporte aéreo, ele não tem barreiras, né? Você sai com um avião do Brasil, você pousa na Argentina, na China, enfim, no Japão, nos Estados Unidos. Então, tem que ter regras padronizadas
para essas nações. E como que isso se padroniza? As nações se tornam signatárias dessas convenções, essas regras se aplicam entre elas. Temos a Convenção de E o Varsóvia, legal dessa Convenção de Paris é que os países que assinaram ali era aquela história: se decola da França, vai pousar na Alemanha, vai pousar na Polônia, vai pousar na Dinamarca. E aí? Tráfego aéreo, né? Padronização de tráfego sim, aéreo foi o motivo, né? Antes de sim, acontecer a ICAO, né? Então, muito bacana esses tratados. isso que eu ia falar. A gente teve a Convenção de Varsóvia em 1929, e depois, em 1944, a gente teve a Convenção de Chicago, que tem vários anexos, e foi o precursor da ICAO, né? E Convenção de Montreal, de 1999, essa já é um pouquinho mais jovem, que ela versava bastante sobre essas questões indenizatórias de atraso de bagagem, extravio de bagagem, atraso de voo, cancelamento de voo, e Convenção da Cidade do Cabo, que fala sobre garantias de aeronaves, tá? Que cria o registro internacional, que é um órgão super importante para o direito aeronáutico mundial, que é um cartório, digamos assim, que se você tiver uma garantia, um direito sobre um equipamento aeronáutico, isso vale também para motores, não é só a aeronave em si, o casco, digamos, né? Você registra esse direito lá, essa garantia, e isso vai valer para o mundo todo. Na verdade, o registro internacional vai permitir a publicidade desse direito para o mundo todo. Então, isso é super importante para quando se celebram contratos internacionais, que era aquilo que a gente estava falando no começo da amplitude de direito aeronáutico. Então, se você faz um leasing com um banco americano para trazer uma aeronave arrendada para o Brasil, muito provavelmente esse banco americano ele vai pedir para que esse contrato esteja registrado no no registro internacional. E por quê? Porque ele vai querer que a garantia que ele tem para essa aeronave, para essa operação, fique o mais pública possível, tá? Porque o direito à propriedade, né? Ou seja, você vende Sim, avião para o mundo inteiro, e quem aluga, né, quem lisa avião para o mundo inteiro, né, você tem que ter garantias que você vai poder um sim. dia ter essa propriedade de volta, ou ter essa propriedade sob controle, porque é aquela história: quando tudo vai bem, tudo bem. Agora, Tá se ótimo, dá um né? Quando probleminha, paga na algo hora, tá tudo insolvência, certo. né, tem que ter garantias internacionais que o dono da aeronave Claro. vai poder recuperar essa aeronave de volta. Então, a gente se importa muito com essa questão no direito de garantia o direito à propriedade, né? Tem o uso, Isso, quem é o operador, mas também isso. tem o direito de quem é o dono retomar esse avião. Não pode perder esse avião por causa de um motivo, vai supor, insolvência, né? Insolvência do operador. Isso é uma coisa muito complicada, A né? gente passou por isso, né, um tempo atrás, com uma Exatamente, né? E companhia aí aqui tem aquela questão, brasileira. uma coisa interessante nessa linha é aquela cláusula AVN 52. A primeira vez que me pediram isso Uhum. foi num contrato de 2003, quando eu assinei. Eu falei, mas o que é isso, cláusula AVN 52? Aí o cara falou assim para mim, italiano, falou assim: la guerra, la guerra. Eu falei: guerra? Ninguém está em guerra aqui, não. Aí eu falei: não, mas você vai levar para o Brasil se o Brasil entrar em guerra. Porque o contrato que a gente tinha não tinha essa cláusula. Era uma coisa nova na época. Aí até eu descobri o que era a cláusula AVN 52, que era para garantir os direitos caso o país entre em guerra. Como é que o dono da aeronave vai fazer para repossessar essa aeronave? Quem que vai tratar, quem que vai cuidar dessa aeronave? São coisas que as pessoas às vezes não olham muito assim, mas é muito importante, né? Eu pensei, nossa, é isso daí. Tem que E no colocar a pior, cláusula. e é interessante, tem mesmo que colocar a cláusula, né? E é uma coisa que, imagino que no teu caso não era uma prática, né? Então, mas Naquela época não. agora mesmo, a questão da pandemia, quantos contratos, quando vão discutir a cláusula de força maior, não tinham pandemia, porque a gente não tinha vivido uma pandemia. Tem até epidemia, mas pandemia não tinha. Agora você vê que os contratos já chegam, eu, né, que lido com isso diariamente, as minutas já vêm alteradas nesse sentido, e é bom, né, para todas as partes. O que é combinado não sai caro, né? Então, Sim. enfim, mais fontes. A gente até falei que eu ia devagar nesse assunto e a gente ia ficar É falando muito bem-vindo. sem fim. Outras fontes. Bom, principal fonte nacional do direito aeronáutico é o Código Brasileiro de Aeronáutica, que é uma legislação antiga, de 1986. Ela já faz um tempo que está sendo... existe um projeto de lei
que para reformular o Código Brasileiro de Aeronáutica é um tema super polêmico, muitas pessoas apresentaram contribuições, houve um debate super amplo por volta de 3 anos atrás, agora teve a pandemia, eu perdi um pouco, espero não estar errando, 3 anos atrás, sobre esse assunto, mas, enfim, no dia, o novo Código ainda não foi aprovado. Então, o que vale é o de 1986, as leis esparsas nossas, por exemplo, a lei do aeronauta, que versa sobre os direitos dos aeronautas, pilotos, copilotos, tripulantes, por exemplo, a regulamentação das autoridades competentes, e aí, como exemplo, e não é um exemplo exaustivo, tá? Regulamentação da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, como a AER, Comando da Aeronáutica DCEA, Anatel, Ministério da Defesa, principalmente no caso de drones, na questão do aerolevantamento, tá? E basicamente é isso. Mas é muito legal você dar essa ideia, porque mostra o tamanho do leque, né? O tamanho do 360 graus que envolve toda a regulamentação aeronáutica, como que isso afeta propriedades, tráfego aéreo, operações. Aquilo que você falou foi tão interessante sobre a questão do direito da imagem, uma coisa que a gente usa e se preocupa o tempo inteiro, né? Ainda mais em rede social, por aí afora e tal, né? E na aviação... Privacidade, né? Pois é. Então, são coisas importantes, né, que vale a pena você comentar, porque esclarece para todo mundo, né? Às vezes as pessoas me perguntam, né, você é advogado? Eu falo, só em que área você trabalha? Eu falo, direito aeronáutico. Elas ficam pensando, mas o que você faz? Aí eu falo, acho que agora a gente vai ter que sentar, pedir um aperitivo, e aí eu vou te contar tudo o que faz. É muito amplo, e não é todo mundo que tem esse conhecimento, né? Sim, e haja história, né? Porque conforme você vai se inserindo nesse contexto, uma série de outras particularidades vão aparecendo, né? Por exemplo, eu não tinha muita noção no começo, mas também vim da área técnica, né? Então, você vai começando a pegar o acesso pela utilização, pela carreira, né? Então, comecei a tratar muito com contratos, você começa a ver como que a condição de recebimento da aeronave, a devolução, como é que isso implica no direito internacional, no direito seu próprio, né? Mas tem uma coisa legal, quando eu fiz faculdade de Direito, né, lá atrás, não vou nem dizer quando, e aí o que acontece é que, para quem está estudando, é muito legal isso, né? Por exemplo, como é que você diz uma regra que existe nos Estados Unidos, aí você foi comprar avião nos Estados Unidos, aí você vem para o Brasil, aí o cara vira e fala assim, você tem que cumprir essa regra, hein? Aí você chega assim, tá bom, vou cumprir essa regra no Brasil. Aí, espera aí um pouquinho. Uma coisa é você comprar um avião, saber que tem uma regra nos Estados Unidos, e aí alguém vira para você e fala, você tem que cumprir essa regra no Brasil. Existe a questão do o recepcionamento jurídico das normas internacionais, né? Eu gostaria até que você desse uma ideia como é que funciona esse mecanismo, que é a maneira como que a Casa Brasileira que faz as leis, que é o Congresso Nacional, estabelece a recepção dessas leis através de outras leis brasileiras, e aí sim, tanto pelo CBA ou como essas leis esparsas, esses contratos, esses acordos internacionais, enfim, essas regras internas, as convenções internacionais, elas têm peso de lei ordinária, de lei suplementar, enfim. Sim. Aí eu vou pedir para especialista explicar. Na verdade, há uma recepção via decreto presidencial, tá? E depois esta convenção digamos que ela é absorvida no Brasil após a promulgação desse decreto como uma lei ordinária, ou seja, a Convenção Internacional ela tem força de lei. O que significa isso? É como se ela tivesse sido feita aqui no Brasil, pelo Congresso, pelo Senado, dentro aí dos trâmites de aprovação de norma, né, de lei federal. Era essa a sua pergunta, Regis? Sim, porque muitos pilotos, amigos meus, gente que a gente conhece, que vive indo e voltando, né, trabalha bastante com entrega de aeronaves, e mesmo os técnicos, engenheiros, administradores, pessoal que recebe aeronaves, eles vão para o exterior, né, não tem esse embasamento jurídico, né, esse enraizamento de conhecimento jurídico. Então, o que acontece? O pessoal sabe que chega lá nos Estados Unidos, tem um monte de regra que tem que cumprir, aí chega aqui no Brasil, né, a pessoa fala, mas não faz sentido, né? Como é que eu estou no Brasil, a Constituição brasileira não é soberana aqui no Brasil? Como é que uma regra americana vai valer aqui no Brasil? Então isso é muito importante.
Isso é um pouquinho diferente do que isso é um pouquinho diferente do que eu te falei sobre o acordo internacional ou o tratado internacional. O que você está trazendo agora é que é um contrato internacional, é um contrato celebrado por duas partes que não estão na mesma nação, ou seja, elas não seguem as mesmas regras. E aí o que acontece? Neste contrato deve ser estabelecido entre as partes qual lei vai ser aplicada. Então, e o que acontece no fim do dia? Da parte mais forte, a lei de onde ela está, que é aplicável, porque se ela tiver algum tipo de inadimplemento do contrato, um default, ela vai executar este contrato no país onde ela está, que é muito mais barato, dentro de processos legais de execução de direitos, né? Esse é um mecanismo mais eficiente a se fazer. Se você não tiver essas regras estabelecidas no contrato, depois, se você quiser, a gente pode aprofundar esse tema, a gente fala disso de uma maneira mais dedicada, é um assunto mais sensível, mas sim, a gente tem remédio jurídico para isso. Porque isso é muito importante, porque quem não é advogado, mas está todo dia nos Estados Unidos buscando avião, na Europa buscando avião, pilotos, engenheiros, mecânicos, técnicos, administradores, o pessoal vai para o exterior, busca avião, e às vezes não tem muita noção do que está acontecendo, né? Não tem noção do tamanho do problema, o tamanho da encrenca que está se metendo. Então, eu acho legal você comentar isso, para que as pessoas tenham um mínimo de conhecimento de onde que elas estão, né? Isso para o mercado em geral. Agora, uma coisa interessante também de comentar, isso mais para o pessoal que assiste a gente e que é formado em Direito e quer conhecer mais o direito aeronáutico, uma coisa interessante, né, é comparar o direito romano, que é a base do direito no Brasil, né, o Código de Leis nosso, ele é com base no direito romano, e o que dirá quando você negocia um avião, por exemplo, nos Estados Unidos? O ordenamento jurídico ali não é direito romano, é o common law, né? É o direito consuetudinário, o direito dos costumes, né? E aí é bacana, né? O que você gostaria de dizer sobre isso? Na verdade, o que acontece? Pelo regulamento americano, neste exemplo que você deu, eles fazem a regra depois que já tem uma conduta estabelecida pela sociedade, que é o comum, pela minha visão, né? No Brasil, como a gente não segue essa linha, nem sempre uma regra que é feita, ela tem a sua eficácia garantida, porque às vezes sai uma regra que na hora que você vai ver na prática, ela não funciona. Você está rindo, eu tô achando polêmica essa sua pergunta. Mas basicamente é isso, dependendo. Eu não tenho como dar opinião nesse sentido, porque depende, eu como advogada, às vezes eu estou defendendo interesses da entidade internacional aqui no Brasil, ou não, ou da pessoa que está aqui celebrando o contrato com o ente internacional. Então, depende de que lado que eu estou da contratação, que isso é mais vantajoso ou não. Mas é um bom ponto isso que você trouxe, né? A minha experiência vivida de common law é basicamente assim. Quando você vai negociar um contrato nos Estados Unidos ou na Europa, em alguns países que seguem o common law, a decisão do que você espera, ela vai acontecer de acordo com o que ela sempre foi feita. Então, não espere uma decisão favorável para você se essa decisão for fora do padrão que sempre foi conduzido. Esse é o dito de costumes. O que foi feito a vida inteira vai continuar sendo a vida inteira, e essa é a jurisprudência. Agora, no direito romano, né, que é nosso ordenamento jurídico, tudo pode mudar, né? No Brasil, até o passado é incerto, o pessoal brinca, acho até engraçado isso. É verdade. Porque, veja, uma decisão nova, ela pode acontecer, e ela é legítima, né? Porque ela tem um vazamento jurídico, um ordenamento, ela tem uma estrutura própria para acontecer, e ela é factível, ela é viável, e ela é plenamente demonstrável, e ela é legítima, né? Então, assim, são coisas que acontecem com a gente e que você vai conhecendo e vivendo algumas experiências, você vai aprendendo, né? Por exemplo, um fato engraçado que aconteceu comigo é que eu fui buscar um avião na Dinamarca, e a Dinamarca não emite esse certificado de aeronavegabilidade para exportação. Só que o Brasil precisa disso. Sim. E aí, como é que vai fazer? É o único avião que tem, está lá, está na Dinamarca, tem que vir para o Brasil.
A Dinamarca não emite, a autoridade aeronáutica... Eu que te pergunto, como é que você fez? Pois é. Porque eu sei que precisa. Obrigado por perguntar. O negócio é o seguinte, aqui no Brasil precisa, não tem conversa. Então, como é que vai fazer? Poxa, e agora? Né? Vai desistir desse avião? Vai pegar outro? Né? A empresa já estava com o avião encomendado e já tinha propostas comerciais, enfim. Não dá para chegar e falar, não vou pegar esse avião porque a lei não existe lei aqui na Dinamarca para isso. Bom, para isso é que existe uma coisa muito bacana chamada ICAO. A ICAO, ela construiu ali os seus tratados internacionais para padronização, justamente para evitar esse tipo de gracinha, né? O país chegar e falar, não vou fazer pronto. Eu falei, como assim não vai fazer pronto? Né? Tem que fazer, né? Aí que eu fui conversar com os meus queridos amigos da ANAC, né? E a ANAC me apresentou um termo, um acordo bilateral. Um acordo bilateral que foi assinado entre a EASA, que é a mãe das autoridades europeias, e a ANAC, para permitir uma série de coisas, né? Particularidades. E foi tão bacana assim, a explicação que o meu amigo ali da ANAC ele explicou, né, sobre esse acordo bilateral. E eu falei para ele, olha, eu estou com um problema sim, os caras não querem emitir. Eu preciso que emita, porque a gente sabe que o padrão da ICAO é emitir um certificado de navegabilidade para exportação. Por quê? A preocupação é que aquele produto aeronáutico, no caso o avião, ele esteja de acordo com o país que está recebendo aquele produto aeronáutico. Então, aqui no Brasil, por exemplo, tem que ter placares em português. E lá não tinha, né? Mas então eu tenho que fazer um desvio, eu tenho que explicar esse negócio, né? Então essa que é a importância. E aí ele me explicou direitinho ali, eu dei uma estudada boa no acordo bilateral, e aí eu fui fazer, logo que eu cheguei, esse assunto era tão delicado, né? No contrato todo, que eu virei no primeiro dia já para falar com o diretor da empresa, da empresa de leasing, essa é a autoridade aeronáutica da Dinamarca, e eu fiz uma apresentação. Eu fiquei acho que uns 20 minutos explicando o que era o acordo bilateral da EASA, que obrigava a Dinamarca, por ser um estado signatário da EASA, a cumprir o acordo bilateral, porque é um acordo que fez com a ANAC, né? E eles tinham que cumprir, e eu expliquei bem direitinho. Você acredita que quando acabou a reunião, o gerente da autoridade dinamarquesa não fez nenhuma pergunta? Eu estava esperando assim, Acredito. porque escandinavo, eles têm outro jeito de negociar, então os caras não vão ficar regateando, brigando. Ele chegou, eu falei, puxa, será que ele entendeu? Eu falei, e aí, o que você acha? Ele falou assim, tá bom, terça-feira que vem o seu certificado vai estar impresso. Puxa! Olha, que bom, que bom. Que beleza! É bacana, né? Porque o costume deles é de seguir a lei. Se está no acordo, tem que fazer, acabou. Eles nunca tinham feito um certificado de navegabilidade para exportação e, no meu caso, fizeram porque estava na regra de ter sido aprovada pela EASA, que é a autoridade mãe dele. Olha que interessante esse exemplo que você trouxe, né? O próprio exemplo, ele demonstrou o que a gente falou de fonte, que é esse acordo internacional, esse acordo bilateral, né? Que foi feito. Ele falou de contrato, então, eu não sei como era o seu contrato, mas o ideal que fosse é que, dentro das condições precedentes, para que esse negócio fosse fechado, o closing e a entrega da aeronave, tivesse uma obrigação por parte eu não sei se era um arrendamento, enfim, uma compra e venda, mas vamos supor que fosse uma compra e venda por parte do vendedor de entregar este Export Certificate, né, para que a autoridade brasileira pudesse aceitar a aeronave aqui. Por quê? Porque por uma regra interna nossa, e aí não é uma lei esparsa, que também é uma fonte, é uma norma da agência nacional, da ANAC, até seu número, 293, resolução 293, que diz que precisa desse documento no caso de importação de aeronave aqui para o país. E aí, já fazendo um gancho, toda vez que você importa uma aeronave, você tem que cumprir regulamentações aeronáuticas, regulamentações aduaneiras, regulamentações da Receita Federal, regulamentações tributárias. Então, assim, o universo que envolve o direito aeronáutico, ele é super complexo. Até porque, se você não recolhe os impostos devidos, você pode perder a aeronave por sonegação de imposto, chama pena de perdimento. E imagina você perde um jatinho, né? Porque você não observou uma alíquota que tinha que ser recolhida corretamente, né? Ou
não é perder o jatinho, mas às vezes você importa esse jatinho por um estado que não tem um benefício fiscal e acaba pagando muito mais imposto se você importasse por um outro estado, claro que cumprindo todos os requisitos legais para isso. Então, é super interessante, é super amplo. Né? À toa que eu estou nessa área há um tempo e gosto tanto. E cada dia acontece uma coisa diferente, né? Eu vendi bastante avião para o exterior e a gente tem essas preocupações de entregar o avião de acordo com... E mesmo helicóptero, né? Helicóptero de grande porte também, ele tem que estar de acordo com o padrão do país que vai receber. Isso é uma coisa assim que a gente já está habituado. E mesmo... cada vez que você vai importar um avião de um país diferente, aparece sempre uma surpresinha desagradável. Assim, uma hora o cara não emite o documento, outra hora o cara não vai fazer de tal jeito, ele tem sempre que ficar negociando, né? Mas essa parte que você for das condições precedentes é bacana, é uma parte importante do contrato, porque se você passar batido nessa parte, você vai ter muita dor de cabeça depois. Sim, você não vai nem conseguir trazer a aeronave, às vezes por uma falta de um documento, a aeronave não entra no Brasil, ou às vezes por falta de uma determinada... Condição precedente e inspeção prévia, não que as outras cláusulas não sejam importantes, mas são cláusulas extremamente sensíveis, que devem ser negociadas de uma forma muito organizada pelas partes. Sim, e o direito aeronáutico ele tem assim, uma profundidade tão grande que chega a ser abissal. Vou dar um exemplo. Em 2003, eu importei para o Brasil uma aeronave que o número de série de homologação dela no Brasil era a partir do número 21. Então, no Brasil, as homologações... Porque alguém que pediu o detentor de projeto, né, lá no país de projeto, pediu que a autoridade lá certificasse aqui no Brasil, na autoridade brasileira, a partir do número de série 21. O ano era 2003, né? Tudo que eu sabia era que nada sabia. Então, eu fui importar, participei do negócio, trouxemos o avião. Quando chega aqui no Brasil, a autoridade foi fazer a auditoria do avião e o número de série do avião era 14. Não vai voar. Manja, não vai voar. Você imagina a decepção, né? Da empresa. E o avião não tinha como voar, porque não está homologado no Brasil. Olha só que problema, né? Uma coisa que é certificação aeronáutica, uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente conhece. Como é que isso ia ser um problema? A coisa resolve rapidamente, né? Porque a gente solicita ao fabricante que peça à autoridade europeia que faça a certificação, que inclua no processo para o Brasil o número de série a partir do número de série, por exemplo, 14. Isso resolveu rápido. Mas foi uma dor de barriga assim que eu me lembro até hoje. Sim, mas e para dar notícia para o cliente, né? Que ele tinha comprado uma aeronave que não pode voar temporariamente, né? Complicadíssimo. É uma série de pegadinhas que você vai colocando na sua enciclopédia de pegadinhas, assim, sabe? Aí chega uma hora que você já está tão craque que você começa a fazer pegadinha nos donos de aeronaves. Eu não faço, porque eu defendo os interesses, né? Eu fico tão feliz quando eu estou com um cliente que já trouxe alguma aeronave, eu já tenho experiência, porque é mais fácil dele entender algumas exigências, né? E quando eu falo exigência, às vezes não é nem exigência legal, mas é que determinadas coisas têm que estar no contrato. Mas, enfim, o direito aeronáutico é amplo, não é só contrato, né? A gente fica falando de contrato porque é apaixonante mesmo, né? Você tem uma grande experiência. E é o ganha-pão, né? Da maioria das pessoas, né? Tanto administradores, engenheiros, advogados, acho que é o que mais roda, né? Litígio, é sempre em cima do contrato também. Mas eu queria te falar uma outra coisa. Você também dá aula de direito, né? Você também dá aula de direito aeronáutico, né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Eu conto, claro. Na verdade, eu faço as lives e apresento em algumas feiras de aviação. Eu não sou professora, nem gosto desse título, porque eu acho que todo mundo sempre tem o que ensinar e o que tem a aprender, né? E como eu sou dedicada ao escritório, eu também não consigo, se eu fosse, né, entrar nessa área, eu acho que, até porque eu sou um pouco rígida com a minha forma de trabalho, então eu ia precisar de mais tempo, então eu fiz a escolha de advogar, mas eu falo que eu sou palestrante, então eu já faz alguns anos que eu tive a oportunidade, recebi o convite muito honrada, muito feliz até pelo reconhecimento, de discutir alguns temas na Labas, que é uma feira de aviação super importante, na Drone Show, entre outros eventos que acontecem na aviação. E agora, na pandemia, né, que tudo
ficou virtual, infelizmente, pela condição que a gente está vivendo, né, de isolamento, enfim, todos os cuidados. Eu tive várias oportunidades de falar sobre diversos temas, né? Falei um pouco de compartilhamento de aeronaves, bastante de drones, um pouco de transporte aeromédico, por conta do Covid. Antes disso, a gente acabou não comentando aqui, mas eu também lido com transporte aeromédico, com a regulamentação, é um nicho de mercado que eu costumo trabalhar bastante, e eu tenho até uma notícia boa. Ontem eu fui convidada para ser diretora jurídica de uma associação. Eu já vi e já dei um like. Vai ver. Você viu like no LinkedIn? E aí, a Associação Brasileira de Operadores Aeromédicos é um projeto que eu acompanho desde o início, na época da ABAG, que é a Associação Brasileira de Aviação Geral, que eu participo do Comitê de Aeromédico também, acho que desde 2013, nem me recordo. E dessas conversas surgiu essa associação. Então, para mim, é uma honra mesmo, né? Poder ajudar com o meu conhecimento jurídico, ainda mais nesse momento sensível que a gente está vivendo por conta do Covid, né? Que as empresas de transporte aeromédico, elas têm um papel fundamental no transporte dos pacientes doentes, no transporte dos pacientes que não são doentes de Covid, mas, tipo, por exemplo, a gente teve o caso de Manaus, dos bebês que foram transferidos de lá para outras UTIs, outros hospitais, porque não teria oxigênio para suprir a necessidade deles e o risco mesmo de contaminação, né? E insumos, que o insumo também é a vacina, né? E os médicos, os profissionais, que a gente pensa no Covid, pensa em médico, enfermeiro, mas tem muito mais profissional de saúde envolvido nessa dinâmica. Então, tem força aérea, tem aviação autorizada, né, que são os táxis aéreos que prestam, são autorizados a fazer o transporte aeromédico. Enfim, é um mundo super vasto. E, enfim, estou super feliz dessa indicação e realizada, né, de poder ajudar nesse momento difícil do mundo. Eu acho extremamente importante, porque é um microcosmo do mundo aeronáutico que também precisa ser tutelado pelo direito aeronáutico. Né? Tudo isso que você comentou tem que ter uma tutela jurídica, tem que ter um arcabouço jurídico, tem que ter uma previsão legal, tem que ter um meio de você defender os interesses, porque ele é uma relação humana, e o direito nada mais é do que isso, né? É tutelar as relações humanas, né? Fornecer a paz jurídica, né? Das relações humanas. E regulamentações atualizadas, né? Isso também é importante, né? A gente está falando do aeromédico, a regulamentação de aeromédico brasileira da ANAC, tá? Não, olha só que interessante, o aeromédico ele é regulado pela ANAC, mas ele é regulado também pelo Conselho de Medicina e pelo Conselho de Enfermagem. Então, da ANAC e Anvisa, né? Principalmente nos casos do Covid. A ANAC tem uma regulamentação que está um pouco desatualizada, a agência sabe disso, ela está fazendo todos os esforços para atualizar. Eles estão com um programa hoje que chama Programa Voo Simples, que é o mote desse programa é para desburocratizar algumas questões, e eles também têm um programa de regulação responsiva, que é para atualizar essas regulamentações e evitar a fiscalização excessiva ou a punição com remédios mais severos do que o necessário. Então, para que sejam aplicadas medidas preventivas em vez de medidas sancionatórias, como multa, suspensão, antes, né? Você não precisa dar um tiro falando fácil aqui, você não precisa dar um tiro de canhão numa empresa que está fazendo o serviço corretamente e teve um deslize, né? Você pode ir lá aplicar uma advertência ou pedir para eles regularizarem a situação antes de sair multando, e dependendo do valor da multa, até quebrar a empresa e aí, enfim, vira uma bola de neve, né? Você perde a atividade do setor, as pessoas perdem o emprego, enfim. Mas a ANAC está... Uma coisa, eu acho que uma modernização muito boa, né? Isso, sim, sem dúvida. Só falando uma coisa sobre apoio. Essa questão do direito aeromédico, né? Direito aeronáutico no resgate aeromédico, eu tive a oportunidade, durante 4 anos, de ser gestor
no mercado de aviação offshore. E aí você tem contratos de transporte na plataforma com helicóptero, que você também tem os resgates aeromédicos, né? Então, os helicópteros ambulância. E esse setor do offshore, além de ser bastante regulamentado, ele também tem a regulamentação dos clientes. Então, a gente acaba utilizando boas práticas, né, de operações muito respaldado nesses direitos que você comentou do aeromédico, que é fascinante, assim, porque ele te dá umas linhas gerais de conduta e de provimento de saúde do doente, né, ou da pessoa que eventualmente pode ter um incêndio na plataforma e o resgate tem que ser feito com helicóptero muito rápido. Então, a maneira de conduzir esse resgate, ele tem algumas regras de boas práticas internacionais que a gente segue. É bem bacana. É bem legal. É bom que você trabalhou com, né, dois setores amplamente regulados, que é o offshore, imagino que tenha sido óleo e gás, e o aeromédico, né? Sim, assim... sim, é bastante pesado. Consegue ser mais pesado do que 121, do que a RBAC 121. Sim, Em não aérea é uma tenho coisa que dúvida. você tem vários clientes, mas você tem um padrão. No offshore, você tem a regulamentação aeronáutica, mas você também tem a regulamentação dos contratos, né? E os contratos, a grossa maioria, pede excelência. Então, você é, inclusive, medido o seu desempenho por contrato de excelência. Pelo seu próprio cliente, né? Não é só a agência que te... A sua régua, ela se eleva, não só pela agência reguladora, mas pelo próprio cliente, com certeza. Sim, demais. E uma coisa também que eu acho interessante que você tem atuado é a questão de drones, né? No direito aeronáutico. Isso é muito bacana. Sim. O que acontece? RBAC 94E. RBAC 94E, ICA 140. A gente vai começar a falar de regra, que o pessoal vai achar que a gente está doido. Sim, o drone era um assunto que, imagina, o primeiro artigo que eu escrevi sobre drones não foi nem para uma publicação brasileira, porque aqui nem se comentava desse assunto, foi uma publicação londrina, que perguntou, Londrina de Londres, tá? Londrina, Brasil, que perguntou como que estava a questão de drones no Brasil, porque a EASA, Europa, enfim, FAA, Estados Unidos, já estavam discutindo o assunto, e aí eu escrevi sobre o tema, né? E não tinha regulamentação, basicamente, tinha um esboço. Hoje, a gente tem uma regulamentação super moderna, se comparado com os outros países. Ela tem um caráter especial, inclusive a regulamentação da ANAC tem um Ezinho, o RBAC E94, que é regulamento brasileiro de aviação civil especial 94, e já no preâmbulo ele diz, olha, isso aqui é especial porque ele pode ser alterado, porque como a gente está tratando de tecnologia / inovação, não é papel da norma engessar a tecnologia. Então, caso pelas práticas de mercado a gente perceba que a gente tem que flexibilizar alguma coisa ou ajustar até num tom de severidade outro ponto dessa norma, isso vai ser feito. Mesma coisa com a regulamentação do Comando da Aeronáutica. São várias regulamentações do Comando da Aeronáutica, até porque eles regulam a utilização do espaço aéreo pelo RPA, né, que é a aeronave remotamente pilotada, socialmente conhecida como drone, né? Mas se ela é operada por órgão da segurança pública, Receita Federal, etc., ela tem um regulamento específico. Se é um aeromodelo, ou seja, uma aeronave que não vai ter fim comercial, como aeronave de lazer, ela tem uma regra específica. Se você vai usar ela para voos fora da linha divisada, alguns requisitos são exigidos do que para voos que você tem um visual do equipamento. Isso também se altera em relação à categoria do drone, se o drone é mais leve, categoria 3, se exige menos requisitos para que a operação seja feita de uma maneira regular e assim por diante, né? Não vou aprofundar aqui, até brincando que eu fiz uma live ontem sobre drones, ontem não, segunda-feira, e aí a gente pode até marcar aqui se você quiser, mas tá no YouTube, enfim, se alguém ficar com alguma dúvida, manda um e-mail para o Regis, a gente faz a pedidos, né?
Com um certeza. bate-papo sobre Com isso. certeza. Porque as pessoas geralmente pensam que drone é aquela coisinha que você compra nas lojas americanas, na Calunga, aquela coisinha pequenininha, desse tamanhozinho assim, para dar para o seu filho Que brincar. vai quebrar. Pois é. O problema é que tem uns drones que eles são muito grandes e muito pesados. Tem Sim, 8 rotores. É, drone, às vezes, assim, do meu tamanho quase. E aí tem uma questão que as empresas de delivery, as empresas tipo Amazon e por aí vai, vão começar a pensar em algumas inovações e entregar produtos via drones, né? Isso a gente já ouviu falar. isso. Então, desde já, é importante mesmo que uma coisa que no mundo inteiro está crescendo e vai acabar sendo o futuro, né, vai interagir no futuro da aviação, especialmente nas regras de tráfego aéreo, como você comentou, as regras do DCEA, vai ser importante considerar isso, né? Imagino que vai ter uma faixa de espaço aéreo para drone, só que ela é muito próxima do espaço aéreo para helicóptero, que já é baixo e tem que ser baixo. Então, é uma maneira de você prevenir até acidentes, né? Porque, poxa, se um drone bate no helicóptero, o estrago é gigantesco, né? Se Sim, continuar voando. aeronave. Então, assim, é terrível isso. E tem que ser muito olhado com muito cuidado, né? Sim, já é, né? A questão do delivery ela já acontece no Brasil hoje em dia, em caráter experimental, tá? Mas já temos empresas pedindo essas autorizações, tanto para o DCEA como para o PRANAC. A questão do corredor de drones também é amplamente debatida pelo, pelo setor, pelos interessados e debatida com o próprio DCEA, né? Exatamente por isso que você falou, aonde o drone vai voar, né? Como que vai ser esse controle da utilização do espaço aéreo, como que vai ser o pedido de autorização, né? Você colocou muito bem, a gente pensa num drone pequeno, um drone de brinquedo, um drone no máximo para você fazer uma foto bonita da praia, né? Quando você tiver... Que não pode, gente, não pode voar drone da praia sem pedir autorização das pessoas que estão abaixo do equipamento. Todo mundo faz, mas está errado. Enfim, mas tem drones que têm um peso, tanto que a categoria 1 de drones, né, classe 1 é acima de 25 quilos, se você pensar que 25 quilos, eu estou com uma cachorrinha aqui do meu lado, ela pesa 20, é um cachorro de médio porte, você imagina que é um drone muito grande, a gente tem drones em outros países sendo desenvolvidos que vão carregar containers, né, então, assim, é uma aeronave. Queria pegar um gancho até para falar que existem conceitos básicos dentro do direito aeronáutico. Um deles é o que é aeronave. E a gente falando de drone, a gente acabou dando até um spoiler do que eu ia trazer, né? Que aeronave a gente sempre pensa avião, helicóptero, mas o drone é uma aeronave. O Evito, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma aeronave que está sendo protótipo ainda, ninguém ainda foi... Não existe uso comercial, que é o que a gente brinca que é o carrinho dos Jacksons, né? Que é o drone que vai carregar pessoas dentro, né? Ou é o helicóptero que não tem o piloto, né? Então a gente brinca com isso, mas isso é um futuro, estará operando em um futuro próximo, né? Então isso E são outra, o pessoal de aeronaves. logística pensa que isso é outro mundo, né? E quem é da aviação romantiza um pouco essa história do drone. Mas eu vou dar um choque de realidade agora para quem é de logística e que nunca viu um helicóptero, um avião ou um drone de perto, e quem é da aviação e está romantizando a história do drone. Imagina só que em cima da Avenida Berrini e em cima da Avenida Paulista são corredores aéreos de helicópteros. Os helicópteros eles vão voar abaixo, porque são corredores aéreos para helicópteros. Uhum. Agora, você imagina daqui a algum tempo você comprando uma coisa na comunidade do celular e você mora numa travessa da Paulista e quem vai entregar isso é um drone grande, pesado, que vai trazer, por exemplo, uma bicicleta. Você comprou e vai entregar na tua casa. O pessoal da logística acha isso ótimo, né? Porque você vai ter uma inovação e vai entregar um negócio, o drone vai levar na tua casa. E o pessoal da aviação acha lindo, né? Ah, que bacana um drone, né? Entregar. Agora, pensa na questão jurídica. Você está atravessando o corredor aéreo de helicóptero lá da Berrini ou da Paulista, que são corredores bem grandes, né? Bem um tráfego intenso. E um drone, vários drones vão começar a invadir esse espaço aéreo. Então, lógico, né? Obviamente vai haver uma provisão do DCEA, né, para organizar isso tudo e todo mundo vai se adequar. Mas veja o choque de realidade, né? A gente acaba com o romantismo aqui em 2 minutos. Né?
Na verdade, Regis, eu acho que não vai ser dessa forma. Acho que o drone ele não vai entrar nos lugares populosos, né? Não vai. Eu acho muito difícil ter um corredor de drone e helicóptero na Avenida Paulista, né? Provavelmente ele vai ficar próximo, ele chega até um ponto próximo da Avenida Paulista, e aí um outro meio de transporte capta essa mercadoria e leva até o endereço final, né? Um ciclista, um carro, enfim. Vai ser uma operação multimodal, digamos assim, né? Uma expansão disso. Mas sim, tem toda uma questão de liability, questão de acidente, acidente com outras aeronaves, acidente com pessoas que estão abaixo, com os prédios, né? A gente sabe que tem uma distância mínima entre prédios ou qualquer outro obstáculo, né? Então, é um assunto polêmico e interessante, né? É um caso clássico de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Da seguinte situação, se o drone voa alto, o helicóptero pega. Se voa baixo, a pessoa que estiver na rua pega também. É um desafio para o DCE e para a ANAC, com certeza. Bacana. Doutora Roberta, agora para encerrar, que tipo de conselho você daria para uma pessoa, seja estudante do direito, seja uma pessoa que já é formada em direito e gostaria de se especializar em direito aeronáutico? Ótima pergunta, Regis. Primeiro de tudo, o conselho que eu dou para todo mundo que entra em contato comigo para falar sobre o assunto: estudar. Tem que sentar e tem que estudar. E é muita coisa para estudar. É muita coisa. Só quem trabalha com isso, já trabalhou, sabe, né? A gente falou de fonte, eu citei aqui 5, 6 exemplos de fonte, isso tem, assim, a gente podia falar 2, 3 horas sobre cada uma delas aqui. Enfim, conhecer a regulamentação da atividade que você quer exercer. Então, se você quer ser um advogado de direito aeronáutico, você tem que conhecer a regra. Se você é um engenheiro e trabalha numa empresa aérea, aí você pode me dar um exemplo de uma atividade de um engenheiro. Manutenção, pode ser? Tudo. Eu acho que piloto, mecânico, engenheiro, administrador, advogado, contador, a todos eles se aplica o direito aeronáutico, as regras aeronáuticas, CBA, todos os RBACs. Sim, assim, sim. Né? Uma empresa de manutenção tem um RBAC específico de manutenção. Uma empresa de táxi aéreo tem um RBAC específico de táxi aéreo. Linha aérea, que você tinha falado, 121, a gente fala no jargão, né? Mas é uma regra, que o número dela é 121, que se aplica à linha aérea. Então, a gente chama... Não é o Código Penal, né? No artigo do Código Penal. Não. Regulamento brasileiro da Civil, é 135, 145, 121. Às vezes eu vejo, a minha família está do lado, quando eu estou falando com ela, só que vocês falam tanto número, tanta sigla por causa do alfabeto aeronáutico, que eu não sabia, mas agora eu decorei quase todas as letras. Até isso tem que saber. Eu ouço tanto, né? Às vezes eu estou conversando com alguém, eu peço o prefixo, a pessoa Papa Romeu, eu já sei o que está vindo, né? Apesar de não ter nada a ver com direito, a gente aprende, né? Por isso que eu falei, né? A gente ensina e aprende, né? Dentro dessa área, acho que em todas as outras também. Mas, enfim, estudar, se conscientizar do que deve ser cumprido e o que isso falando como advogada no geral, o que é interessante, você entender o porquê daquela norma. Interpretação da regra. Porque a maioria das normas, e aí eu vou fazer um disclaimer de maioria, porque infelizmente a gente tem algumas normas que estão desatualizadas e não servem mais para o que elas deveriam, tá? Mas a maioria da norma tem um porquê de existir. E quando você entende aquilo, fica mais fácil de você cumprir. Esse é o meu conselho primeiro, assim, se você me perguntar. Não, eu acho muito legal. Eu acho que, só pegando um gancho nessa última parte que você comentou, você entrar no mundo da aviação, seja qualquer área, piloto, mecânico, engenheiro, qualquer coisa que você vai fazer, saiba que existe a regulamentação aeronáutica e ela é extremamente importante para o seu dia a dia. Sim. E saber o porquê que ela existe, saber como ela existe, né? Conhecer o regulamento, vai transformar a sua vida muito melhor. Você vai desempenhar a sua carreira muito melhor. Com certeza. O direito tem que perder aquele viés, né? A norma é chato, né? Não, a norma, principalmente da aviação, ela é importante para garantir a segurança de voo.
Importantíssimo. Esse é o maior objetivo da ANAC, do Comando da Aeronáutica, enfim, de qualquer atividade, autoridade reguladora. Né? Um negócio assim, que todo mundo passa, né? Quem é aviador passa e não percebe. Por exemplo, você vai fazer curso na Embry-Riddle, nos Estados Unidos, e vai querer voar no Brasil. Tem uma provisão para isso. A RIBAC 61 te dá uma condição de você validar suas carteiras no Brasil. Sim. Bacana saber isso, porque a pessoa fala assim, puxa, meu sonho é estudar na Embry-Riddle. Beleza. Quando você vier chegar no Brasil, você vai voar como? Com minha carteira americana. Ô tiozinho, aqui não vai provar plano de voo com carteira americana, não. Sim, aí você faz uma convalidação. E essas provisões é importante a pessoa saber. Então, olha como é que é importante para todo lado que você olha, né? Muito bacana. Sim. Doutora Roberta, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação, pela gentileza, né, pela generosidade de dividir o seu tempo preciosíssimo com a gente e poder levar ao maior número de pessoas, né, esses conhecimentos aeronáuticos e que isso inspire as pessoas, né? Eu que agradeço a você, Regis, ao seu canal, o Trabalhar na Aviação, perdão. Eu sigo ele no YouTube, acho super legal. Nos últimos dias assisti algumas coisas que você acabou me indicando, achei super interessante. E agradeço a todo mundo que está assistindo ou vai assistir esse bate-papo nosso. Espero que vocês gostem. E se alguém ficar com alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa ou precisar, enfim, de algum esclarecimento jurídico, imagino que o Regis vai deixar meu contato, né, na apresentação, com o meu e-mail e o LinkedIn, enfim, fiquem à vontade de escrever, tá bom? Maravilha, e eu vou aproveitar para fazer um gancho para que as pessoas deixem o like, se inscrevam no canal, divulguem para as suas redes de contatos, né? E eu vou dar um jeito de arrumar um outro assunto para a gente poder conversar mais sobre direito aeronáutico no futuro. Com certeza, estou super à disposição. Foi um prazer, Regis. Muito obrigado, doutora. Boa noite. Tchau. Boa noite.